Já se perguntou o que realmente acontece quando você fica preso em uma montanha-russa? Ou quais atrações são de fato as mais perigosas? Acione a trava de segurança, porque hoje eu vou te levar um passeio pelos segredos mais malucos dos parques temáticos, desde como eles controlam secretamente as suas decisões, até o motivo pelo qual você deve correr se vir alguém puxar um saco de pó branco no parque. E não é pelo motivo que você imagina. Vamos nessa porque eu tenho muitas coisas para te mostrar. Ok, esse primeiro segredo vai parecer loucura, mas foi confirmado por vários funcionários de parques temáticos. Os parques têm códigos secretos, frases que eles usam para falar sobre as coisas inusitadas que acontecem ao seu redor, tudo isso sem que você perceba. E a gente começa com um dos mais sombrios. Já ouviu falar em alerta de pó branco? Parece coisa de documentário de true crime, ou algo referente a substâncias ilegais. Mas não, isso significa que alguém acabou de espalhar ilegalmente as cinzas de um ente querido nas dependências do parque. E sim, isso acontece com tanta frequência que existem códigos oficiais para isso. Nos Estados Unidos, você pode até ouvir a equipe pedir uma limpeza HEPA, sigla para High Efficiency Particulate Air, código para solicitar um aspirador com alta eficiência na retenção de partículas, projetado especificamente para sugar as menores partículas de cinzas. Bizarro, né? Isso acontece muito nos parques da Disney, provavelmente porque as pessoas querem deixar uma parte do seu ente querido no lugar mais feliz da Terra. Os locais mais comuns para isso incluem os castelos das princesas, a atração It's a Small World e o mais assustador de todos, a mansão assombrada. Então, se você tem planos de fazer da Disney o seu local de descanso eterno, saiba que provavelmente vai acabar no fundo de um saco de aspirador. Agora, outro sinal assustador para ficar de olho. Em alguns parques temáticos, especialmente em dias quentes, se você vir um personagem fantasiado esfregando um dos olhos da fantasia, não é para parecer fofinho. Aparentemente, esse é o sinal secreto deles pra tô prestes a desmaiar. Me tirem daqui agora. Pois é, tem um código pra quando alguém tá derretendo dentro da fantasia. Dá até pra imaginar se os criadores de Five Nights at Freddy's já trabalharam em um parque da Disney. Falando na Disney, existe também uma maneira sutil de os funcionários darem o troco em clientes difíceis. Se um funcionário da Disney te chamar de Treasured Guest, ou seja, convidado precioso, isso não é um elogio. Não é mesmo. É o código secreto deles pra identificar gente mal educada. Imagina uma Karen usando orelhinhas da Minnie. E agora mais um código que você provavelmente vai desejar que eu não tivesse te contado. Imagine que você está caminhando pelo parque e de repente ouve um funcionário relatar um derramamento de proteína. Não é um almoço de um maromba. Significa que alguém vomitou. Às vezes chamado de código V, é certamente uma forma mais elegante de falar que alguém acabou de vomitar o seu combo de lanche na área de respingo da atração aquática. Também há a sigla AFR, que significa liberação fecal acidental. Eu nem preciso explicar muito, você já entendeu. Então é isso, da próxima vez que você tiver em um parque temático, é melhor ficar atento. Você pode acabar descobrindo histórias reais escondidas por trás de toda a magia. Você pode não acreditar, mas o visitante médio de um parque temático passa até 70% da visita esperando em filas. Mas o mais impressionante é que não questionamos isso. Esperamos mais de 1 hora por uma atração que dura praticamente o mesmo tempo de um vídeo do TikTok. Então, qual é a explicação? Bem, essas filas em que você espera são na verdade campos minados psicológicos, projetados pelos parques para controlar o seu comportamento sem você perceber. Vamos começar com aqueles painéis digitais que informam quanto tempo você vai esperar na fila de uma atração. Parece útil, né? Mas não. Quer saber? Alguns parques usam o que o pessoal da área chama de tempo de espera pessimista. Traduzindo, eles inflam os números. Se você vê 45 minutos, mas entra na atração em 20, você sente que ganhou. Só que não, foi tudo planejado, mas também tem um lado negativo. Tempos de espera inflados podem levar você a comprar os passes de acesso rápido para que você possa pular a fila comum. Se todas as atrações parecem ter filas enormes e assustadoras, de repente essa solução mais cara não parece má ideia. E quando os pesquisadores compararam os tempos exibidos com os tempos reais de espera na Disney, os números não mentiram. As filas reais eram cerca de 60% mais curtas do que o tempo anunciado. No entanto, se comenta que os tempos de espera são visivelmente inflados nos Estados Unidos quando comparados com os de outros parques. E para testar isso eu já fui à Disney de Paris e comparei os tempos digitais de espera com o tempo real que eu levei para entrar nas atrações. Eu fui em 9 atrações ao longo do dia. Em média, as filas eram na verdade 6% mais longas do que o tempo anunciado. Portanto, parece que os tempos de espera para as atrações são geralmente bem precisos fora dos Estados Unidos. Mas por que os parques temáticos estadunidenses
estadunidenses superestimam tanto os tempos, provavelmente porque culturalmente há uma expectativa menor de precisão e transparência. Além disso, os parques nos Estados Unidos são geralmente maiores e provavelmente usam os tempos de fila para manipular e distribuir melhor o público entre as atrações. Os parques dos Estados Unidos também dependem mais da venda de passes de acesso rápido, então não se trata só da experiência do visitante, mas de milhões de dólares em vendas adicionais. Até mesmo o formato das filas é projetado para confundir a sua cabeça. Já reparou como você faz um zigue-zague maluco sem nunca ver a fila inteira? Isso é de propósito. Se você visse o tamanho real da fila, ia desistir. Então eles distraem você com curvas, esquinas, música, animatrônicos e às vezes até elementos interativos. Não é só uma fila, é um calmante psicológico. Hoje em dia as filas virtuais estão ganhando espaço. Os visitantes entram no sistema por meio de um aplicativo ou de uma pulseira digital que monitora o tempo de espera nas filas pelo parque. Eles escolhem as atrações que querem ir e aguardam virtualmente pelo tempo correspondente à fila antes de embarcar pela entrada do acesso rápido. Na teoria parece uma maravilha, mas pensa bem, enquanto você circula pelo parque esperando a sua vez, vai encontrar lugares para comer, aquelas lojas de lembranças, enfim, fora da fila a tendência é gastar mais, e o parque sabe disso. Então, o que você pode fazer? Para falar a verdade, não tem muita coisa, mas existem alguns truques. O melhor atalho seriam as filas para visitantes que estão sozinhos. São filas separadas para quem não tem acompanhantes, usadas para preencher assentos vazios nas atrações, que podem reduzir drasticamente o tempo de espera. Nem toda atração tem isso, mas fique atento às placas. Só tem um detalhe, você precisa estar disposto a se separar do seu grupo para entrar na atração, sem exceções. Então chame os seus amigos mais independentes e aproveitem a experiência separados. Se você é fã de montanhas russas, provavelmente já debateu com alguém sobre qual é o melhor lugar. Claro, a primeira fileira pode oferecer a melhor vista, mas se você quer a experiência mais intensa, aí você está fazendo errado. Os projetistas afirmam que o lugar ideal é a última fileira. Quando a montanha-russa passa por uma queda, os carros da frente passam primeiro e a parte de trás é puxada com força. É uma questão de inércia. A parte de trás está sempre tentando alcançar a frente, o que resulta em mais velocidade e mais sensação de frio na barriga. E claro, quase nenhuma fila, já que todo mundo está ocupado disputando a primeira fileira. E se você quiser elevar o nível da experiência, vá mais tarde. As montanhas russas precisam de tempo para aquecer, assim como um carro. De manhã, as rodas e os rolamentos estão frios e rígidos, o que torna as primeiras voltas mais lentas. À tarde, após horas de funcionamento ininterrupto, as rodas esquentam, a estrutura ganha flexibilidade e tudo fica muito mais rápido. Se você é um verdadeiro viciado em velocidade, vá na sua montanha-russa favorita algumas vezes ao longo do dia, mas principalmente quando o parque estiver prestes a fechar. É aí que ela opera com força total. A primeira fileira pode garantir as melhores fotos, mas e na última fileira, na última volta do dia, é aí que o bicho pega. E aqui vai uma teoria de brinde que circula por aí. Algumas pessoas acham que os parques podem ter aumentado sutilmente a velocidade de certas atrações ao longo dos anos, não para aumentar a emoção, mas para ganhar eficiência. Aumentar a velocidade em 10 ou 15% pode passar despercebido para a maioria das pessoas, mas se você acha que fizeram isso para proporcionar mais adrenalina, você está redondamente enganado. Aumentar a velocidade significa mais ciclos por hora e filas menores, mas também menos tempo de passeio para você. Será que os parques estão nos enganando, nos fazendo pensar que estamos ganhando mais, quando na verdade estamos ganhando menos? Tá, aqui vai mais uma dica de parque temático que praticamente ninguém fala, mas que depois de saber vai mudar a sua forma de enxergar as coisas para sempre. Imagina essa cena, você acabou de chegar ao parque depois de viajar a manhã inteira, tá empolgado e pronto para curtir, então vai direto para as atrações da entrada. Só que tem um detalhe, todo mundo tá fazendo exatamente o mesmo. Se você for junto, a única descarga de adrenalina que vai sentir é a vontade incontrolável de dar um soco em alguém, enquanto tenta abrir caminho por multidões intermináveis onde as pessoas andam se esbarrando. A melhor estratégia é correr direto para a parte central do parque. Enquanto todo mundo tá lá amontoado na entrada, você consegue aproveitar algumas atrações sem nenhuma fila. Depois vai em direção ao fundo do parque e aproveite as atrações que ainda estão praticamente vazias. Quando as pessoas chegarem lá, você já vai ter passado por elas e seguido em frente. E aqui a coisa fica ainda mais curiosa. Se você parar e observar, vai notar que instintivamente a maioria das pessoas tende a virar direita ao entrar em um parque. Mas por quê? É ciência. Provavelmente decorre do fato de que a maioria das pessoas é destra. O cérebro é programado para pender para esse lado em lugares desconhecidos. E no meio da multidão, o instinto de manada faz o resto. Então
Então, qual é a estratégia de mestre aqui? Vá para a esquerda, passe pelo meio e depois siga para o fundo do parque. Filas menores, mais brinquedos e aquela satisfação extra de ter enganado o sistema. Me agradeça depois. Todo mundo sabe que tem várias latas de lixo em parques temáticos, mas na Disney World da Flórida eles levam isso a outro nível. Tem uma lata de lixo a cada 9 metros. Mas se você já foi para lá, alguma vez viu alguém esvaziando alguma delas? Não? Pois é, pensa bem, dezenas de milhares de pessoas devoram waffles do Mickey e coxas de peru todos os dias, mas você nunca vê ninguém carregando um grande saco de lixo. E isso não é acaso nem mágica, é algo bem mais estranho. Você provavelmente já ouviu falar dos Utilidors, aqueles túneis subterrâneos secretos da Disney de Orlando, por onde os funcionários circulam sem quebrar magia. Mas eis o que a Disney realmente não quer que você saiba. Existe uma outra rede de túneis lá embaixo, e eles não são para pessoas, são para o lixo. Escondido sob o parque há um sistema de vácuo de alta tecnologia chamado WAVAC, sigla em inglês para coleta automatizada assistida por vácuo. Quando você joga o seu lixo fora, ele cai em uma abertura oculta na base da lixeira e é sugado para dentro de um enorme tubo pneumático. Depois ele viaja sob seus pés a quase 60 km por hora até uma área de coleta secreta escondida atrás da Splash Mountain. É como se tivesse um monstro devorador de lixo vivendo embaixo da rua principal. A Disney faz um tremendo mistério sobre como tudo isso funciona, mas sabemos que existem sistemas semelhantes, como aquele em Roosevelt Island em Nova York. Na verdade, a Disney importou a tecnologia da Suécia e a implementou na inauguração do Walt Disney World no ano de 1971. Esse sistema é exclusivo da Disney World em Orlando, enquanto outros parques da Disney, como a Disney de Paris, fazem a coleta de lixo manualmente. Mas isso acaba gerando uma dúvida. Afinal, por que a Disney não implementou o sistema nos outros parques? Alguns dizem que é pelo custo, mas fica a pergunta, o que mais eles podem estar escondendo? Ah, aquele rito de passagem da infância, se aproximar nervoso da régua de medição de altura na entrada da montanha-russa dos seus sonhos. É um momento de suspense. Será que você vai receber o sinal verde? Ou enfrentar a angústia de ouvir talvez no ano que vem? Tá, mas como é que esses requisitos de altura são definidos? Funciona assim, os fabricantes das atrações determinam uma altura mínima com base em testes de segurança e engenharia. Porém, depois que o parque compra a atração, ele pode ajustar a exigência, só que só se for para aumentar, jamais para diminuir. Às vezes é uma estratégia de marketing para atrair um público mais velho que busca adrenalina e evitar que crianças muito novas entrem em brinquedos que talvez não sejam adequados para elas. Por exemplo, o Thorpe Park no Reino Unido definiu a altura mínima para montanha-russa temática de terror sol em 1,32 m, embora a maioria das montanhas russas do mesmo modelo opere com segurança a partir de 1,20 m. Os requisitos de altura também variam de acordo com o país. Na Europa, a medida é em metros, nos Estados Unidos em polegadas. Isso significa que você pode conseguir andar em montanhas russas semelhantes em um país, mas em outro não. É o caso da Nemesis Inferno no Thorpe Park do Reino Unido e da Raptor no Cedar Point dos Estados Unidos. As duas são montanhas russas invertidas praticamente idênticas, mas a Raptor exige uma altura mínima de 54 polegadas, aproximadamente 1,37 m, enquanto a Nemesis exige 1,40 m. Fazendo a conversão, a Raptor tem tecnicamente uma exigência menos rigorosa. Na verdade, é mais provável que a exigência do fabricante para atração seja de no mínimo 54 polegadas, o que significa que cada parque pôde adaptar o requisito de altura com segurança para a unidade de medida mais próxima. O Cedar Point simplesmente arredondou a exigência de altura mínima da atração para a polegada mais próxima, enquanto o Thorpe Park arredondou para o décimo de metro mais próximo. Então, se você tiver só um pouquinho abaixo da altura mínima, talvez seja boa ideia atravessar o oceano e tentar lá do outro lado. Sair do assento no meio do percurso é o maior medo em parques de diversões, até mesmo para quem tem bastante experiência em montanhas russas. Sua vida fica nas mãos de uma barra de metal, mas o que realmente mantém você preso ao assento, e isso é seguro de verdade? Existem dois tipos principais de travas de segurança em montanhas russas, de catraca e hidráulicas. As travas hidráulicas utilizam fluido pressurizado para manter a barra na posição, já as de catraca são mais comuns. Você sabe que está lidando com uma trava de catraca se ouvir aqueles cliques repetidos enquanto a barra de proteção desce. Esse som vem de um pino metálico que se encaixa em uma série de ranhuras, parando só quando atinge a posição correta para prender o passageiro. A maioria dos sistemas de catraca utiliza vários pinos ao mesmo tempo. Assim, se um falhar, o que é extremamente raro, os outros estão prontos para assumir a função. Só que isso não significa que falhas nas travas nunca ocorram. Em 2024, um visitante do parque Castles and Coasters, em Phoenix, relatou uma falha aterrorizante na montanha-russa
Desert Storm. A barra de segurança que prende as pernas se destravou pouco antes da primeira grande queda. Ele precisou sair rapidamente do carrinho no ponto mais alto da atração, segundo antes da descida. Ele desceu em segurança pelas escadas de emergência e avisou a equipe. Nenhum outro passageiro parece ter sido afetado, mas o homem afirmou que a situação poderia ter sido fatal se ele não tivesse agido rápido. O pior de tudo é que o parque ofereceu a ele apenas o reembolso pelo ingresso. Foi isso que ele ganhou após uma experiência de quase morte. Incidentes em que as travas de segurança falham durante o percurso, como esse, são extremamente raros. As montanhas russas são controladas por um sistema central, um controlador lógico programável conectado a centenas de sensores de proximidade espalhados por toda a atração, inclusive nas travas. Esses sensores enviam dados constantemente para esse sistema, que decide se a montanha russa está segura para operar. Se uma trava não estiver fechada, o brinquedo não começa a funcionar, mesmo que não haja ninguém no assento. É por isso que os operadores costumam fechar as travas dos assentos vazios. Depois que a atração entra em movimento, as travas permanecem fechadas até que o trem chegue a um ponto específico na estação, que aciona a abertura delas. Em emergências, os operadores usam ferramentas especiais para abrir manualmente as travas. Ou seja, você não está realmente preso até que o sistema decida que você está, se bem que aquele passageiro do Castle and Coasters deve discordar. Sabemos que parques temáticos são mestres em criar mundos de fantasia, mansões mal-assombradas, castelos mágicos, estações espaciais, tumbas amaldiçoadas, o que você imaginar. Mas o que talvez você não perceba é a profundidade real dessa ilusão. Veja, por exemplo, a atração de Harry Potter and the Forbidden Journey, no Parque Islands of Adventure da Universal. Você entra em Hogwarts, e é incrível. A sala do Dumbledore, a sala de aula de defesa contra as artes das trevas, retratos que falam, parece que construíram tudo isso dentro do castelo que você vê logo na entrada. Mas eu tenho um spoiler, não é verdade. O mapa do parque mostra Hogwarts bem ao lado de Hogsmeade, mas aqui tá o detalhe. Escondido atrás daquele castelo, existe um galpão branco gigante e sem graça, que parece mais um atacadão do que qualquer coisa mágica. A questão é que a maioria das atrações em ambientes fechados não fica onde você imagina. Você acha que tá voando por Hogwarts, mas na verdade tá preso a um braço robótico dentro de um enorme galpão oculto, cuja existência você nem suspeitava. A mansão mal-assombrada da Disney faz a mesma coisa. Você percorre o caminho sombrio até a mansão achando que tá bem no fundo dela. Só que não. Você tá em um enorme galpão de exibição escondido logo atrás da fachada. Tudo não passa de uma máscara para esconder espaços industriais gigantescos. E a menos que você saiba onde olhar, nunca vai perceber. Então, da próxima vez que você estiver parado na entrada de uma atração, pensando, isso aqui é incrível, lembre-se que por trás de toda essa magia, provavelmente existe apenas um grande caixote. Mas calma aí que não são só atrações em ambientes fechados que escondem segredos. Deixa eu te mostrar outra ilusão que vai mudar completamente a forma como você vê as atrações aquáticas. Já reparou como a água tá sempre meio turva? Já se perguntou por que o parque deixa a água ficar assim tão suja? Bom, aqui vai a verdade. Ela é tingida propositalmente para esconder outro segredo imundo. Os parques usam esse corante para ocultar o maquinário subaquático que faz a atração funcionar. Mas o fato de a água ser tingida não torna ela mais limpa. Acontece que as pessoas fazem coisas realmente perturbadoras nessa água. E aqui eu tô falando de cuspir, fazer xixi até o número 2. E não se esqueça daqueles alertas sobre o pó branco que eu falei antes. Pois é, isso também acontece em atrações aquáticas. E deixa eu te contar, nem mesmo aquele aspirador com filtro especial ia dar conta do recado lá embaixo. Então, da próxima vez que você sentir vontade de passar a mão na água da atração, pensa bem no que você pode estar tocando ou até mesmo ingerindo. Se você já viu uma montanha-russa parada, deve achar que isso nunca vai acontecer com você. Mas calma lá, porque falhas em brinquedos são na verdade bem mais comuns do que você pensa. E já aconteceu comigo. Mas não entre em pânico. Em 99% dos casos não há perigo. Geralmente isso é causado por coisas simples, como sistemas de segurança cumprindo seu papel, uma pequena oscilação de energia ou algum visitante que deixa um objeto cair durante o percurso. Os grandes parques temáticos registram paradas ou evacuações toda semana, especialmente na alta temporada. A maioria das falhas acontece discretamente nos bastidores, sem que ninguém perceba. Mas e aquelas situações dramáticas lá no alto que viram notícia? São raras, mas ainda acontecem algumas vezes ao ano. Embora os operadores possam parar o brinquedo manualmente, na maior parte do tempo é o computador que comanda tudo. Lembra daqueles sensores de proximidade que estão por toda parte? Pois é, às vezes eles ficam um pouco zelosos demais e param o brinquedo por qualquer mínima falha. Funciona assim: quando o sistema detecta um problema, ele trava as barras de proteção e faz o brinquedo parar com segurança. Os operadores verificam
sistema, chamam a manutenção e tentam normalizar a situação. Se conseguirem consertar rápido, todos permanecem a bordo e o passeio segue, mas se levar mais de 30 minutos, ou se alguém precisar urgentemente de atendimento médico, entra em ação o plano de evacuação. Primeiro, o operador chama uma equipe treinada para retirar todos com segurança. Se você estiver perto do chão, é só uma caminhada tranquila até a saída. Mas se estiver lá no alto, aí a situação fica realmente interessante. Após uma avaliação de segurança, as travas são liberadas e os passageiros são guiados por passarelas estreitas ou escadas de emergência que ficam ao lado dos trilhos. Parece tenso, mas é tudo muito calmo, controlado e planejado para garantir a segurança de todos e fornecer as informações necessárias. E uma curiosidade: os parques registram todas as paradas ou evacuações que duram mais de 10 minutos, não só por questões legais, mas também para aprimorar os seus procedimentos no futuro. Então, da próxima vez que ouvir falar de um brinquedo que parou de funcionar, saiba que isso é prova de que os sistemas de segurança estão fazendo exatamente o que deveriam. Agora vamos à parte que interessa a todos: os acidentes. Mas um aviso, a verdade pode te chocar. Provavelmente você imagina que as montanhas russas são os brinquedos mais letais, mas eis a surpresa: elas representam apenas cerca de 10% dos incidentes graves em parques temáticos. Tá, mas quais são os brinquedos mais perigosos dos parques? São os chamados flat rides, brinquedos que operam principalmente em plano horizontal ou com movimentos pendulares, como torres de queda livre, martelos giratórios e pêndulos. Embora muita gente os veja apenas como atrações para preencher o tempo entre montanhas russas, esses brinquedos podem transformar uma diversão inocente em um pesadelo mortal. Eles respondem por 37% dos incidentes graves, e quando falham, a falha é catastrófica. Pense em travas que se rompem, parafusos que se soltam voando, coisas dignas do filme Premonição. Veja o caso do brinquedo Fireball na Feira Estadual de Ohio em 2017. Uma das gôndolas simplesmente se desprendeu no ar, deixando 7 feridos e uma vítima fatal. A causa? Bem, ninguém sabia, mas havia uma corrosão intensa escondida dentro do braço mecânico do brinquedo. Foi uma oscilação a mais do que a estrutura suportava. Mais tarde, em 2019, no Kankari Adventure Park na Índia, o brinquedo Discovery protagonizou uma tragédia. O braço principal se rompeu do nada, fazendo o anel de assentos despencar no chão. 27 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Mesmo quando não há mortes envolvidas, alguns brinquedos simplesmente passam uma sensação ruim. Dá uma olhada no Sledgehammer, no parque Canada's Wonderland. Nenhuma fatalidade até agora, mas é um protótipo que vive apresentando falhas mecânicas, chegando a ficar interditado por meses. Então, se você acredita em presságios, não tem nada de errado em decidir não encarar alguns brinquedos. Há outras atrações que escondem riscos que você nem imaginaria, como aquelas que envolvem água, a exemplo dos brinquedos de troncos flutuantes e das corredeiras artificiais. Você pode achar que o maior risco nessas atrações é só se molhar, mas perigos ocultos espreitam sob a superfície. Entre os incidentes em grandes parques temáticos, as atrações aquáticas apresentam algumas das taxas de fatalidade mais altas. Mais de 1/3 dos incidentes graves resulta em morte. E no caso de corredeiras artificiais, um único acidente pode colocar em risco todos os ocupantes de uma embarcação. Os passageiros podem ser arremessados na água, ou pior ainda, contra um maquinário em movimento. É só lembrar do caso trágico da Thunder River Rapids Ride, do Parque Dream World na Austrália. Em 2016, uma balsa que transportava 4 adultos e 2 crianças colidiu com outra e virou. As crianças conseguiram escapar, mas os adultos ficaram presos debaixo d'água junto ao maquinário da atração, que continuava em movimento. Quando o socorro chegou, já era tarde demais. Apenas cerca de 9% dos acidentes em atrações fixas decorrem de falhas técnicas, o que os torna surpreendentemente raros. E embora essas histórias ganhem as manchetes, as atrações dos grandes parques continuam sendo algumas das mais seguras que existem. E isso se deve à redundância em camadas, um termo técnico da engenharia que descreve sistemas de segurança que são sobrepostos. As travas de segurança são duplas, os sistemas de frenagem são duplicados e as estruturas de suporte das montanhas russas são projetadas para distribuir a carga caso uma delas falhe. Foi isso que salvou a Fury 325 em 2023, quando uma grande rachadura rompeu uma das suas vigas principais enquanto o brinquedo ainda estava em funcionamento. A montanha russa não desabou imediatamente porque os suportes adjacentes absorveram a tensão. A atração foi interditada, a viga substituída e os investigadores descobriram a causa: fadiga do metal acumulada lentamente ao longo de anos de estresse repetitivo. Com certeza
certeza é assustador, mas essas atrações são de certa forma projetadas para falhar, da maneira mais segura, claro, o que no fim das contas é fascinante. Quando algo dá errado em uma atração, o operador de plantão geralmente é instruído a não comentar o assunto, enquanto a administração da empresa lida com as complicações jurídicas. Embora o parque seja via de regra o responsável legal, a culpa ainda tende a recair sobre os operadores, depois que um acidente em 2015 no parque Alton Towers deixou 6 pessoas gravemente feridas. O parque foi processado, e mesmo assim um jovem operador acabou demitido, apesar de nunca ter sido acusado criminalmente. E não são só os operadores que sofrem pressão, a equipe de manutenção também pode enfrentar o mesmo silenciamento corporativo. Um técnico do Icon Park, em Orlando, afirma que foi demitido porque se recusou a falsificar registros de segurança da atração Orlando Freefall. Em um processo judicial, ele relatou ter apontado problemas nos assentos e na estrutura do brinquedo meses antes da queda fatal de Tyre Sampson, de 14 anos, ocorrida em 2022. Ele também alegou que os operadores da atração burlavam sensores de segurança para acomodar passageiros de maior porte. Após o incidente, ele teria sido instruído a preencher registros de manutenção que estavam faltando, e ao se recusar, ele foi demitido. E essa não é a única vez que alertas de funcionários parecem ter sido ignorados pela chefia. Em um caso na Disney da Califórnia, um visitante que aguardava na fila para a atração Sailing Ship Columbia, um barco de passeio lento, morreu após ser atingido por uma peça metálica de amarração que se soltou da embarcação. Segundo o processo, funcionários haviam alertado sobre a peça solta semanas antes do acidente. E pior ainda, o operador responsável naquele dia sequer tinha treinamento para trabalhar naquela atração. Normalmente, os parques temáticos levam o treinamento de operadores de atrações muito a sério e possuem programas estruturados para cada brinquedo. Os operadores não são colocados imediatamente para controlar grandes montanhas russas. Eles começam aos poucos. São 5 horas de treinamento para atrações infantis de ritmo lento e 8 horas para brinquedos giratórios de nível intermediário. Somente após demonstrarem competência que podem passar para as grandes montanhas russas, que podem exigir de 24 a 100 horas de treinamento, dependendo da complexidade e do tamanho da atração. Na verdade, a maioria dos operadores leva a segurança muito a sério e trabalha duro para garantir que todos tenham uma experiência divertida e sem incidentes. Porque pensa bem, né? Provavelmente eles ficam mais nervosos do que você com a possibilidade de algo dar errado sob a responsabilidade deles. Portanto, da próxima vez que você sentir aquele frio na barriga enquanto espera na fila, lembre-se da pessoa que está na cabine de operação. Ela lida com a pressão todos os dias. Você provavelmente já reparou que os operadores de brinquedos são na maioria das vezes adolescentes. Tá, mas por que estudantes ficam no comando de máquinas mortais de várias toneladas? Bem, porque parques temáticos dependem de trabalhadores temporários, e contratos de curta duração são bem atraentes quando você tá sem dinheiro e acabou de sair de férias. Mas aqui tá a parte que eles não te mostram no vídeo de recrutamento. Funcionários temporários podem trabalhar até 11 horas por dia, 6 dias por semana, muitas vezes expostos ao calor e sem nenhuma sombra. Se você trabalhar no turno da manhã, isso pode incluir servir de cobaia nos testes de brinquedos. Segundo ex-funcionários, a equipe às vezes precisa participar de simulações de evacuação, descendo dos pontos mais altos da atração. E se isso já dá frio na barriga, espera até ouvir falar dos refeitórios dos funcionários. Alguns parques proíbem os funcionários de comer qualquer coisa vendida aos visitantes, deixando-os apenas com alimentos prestes a vencer. Mas é pior ainda. Alguns funcionários relatam que, devido ao curto intervalo entre os turnos, os uniformes muitas vezes ficam sem lavar durante todo o verão, inclusive os de quem manipula alimentos. Em um parque, um jovem de 16 anos sem experiência na cozinha teria ficado encarregado de preparar carne crua, sem saber que a carne cozida deve ser mantida separada da crua. Que insalubridade! E tudo isso para, no geral, ganhar pouco acima de um salário mínimo. Mas nem tudo é desanimador. Existem algumas vantagens. Às vezes, os funcionários podem caminhar pelos trilhos da montanha-russa na abertura ou fechamento do parque, contemplando vistas incríveis que os visitantes nunca vão ter. Há também noites exclusivas para a equipe andar nos brinquedos, festas de fim de temporada e entrada gratuita em parques do mesmo grupo. Ainda assim, a pressão é grande. Um erro ou uma verificação esquecida e alguém pode se ferir. Ou coisa pior. E aqui vai o mais
mais perturbador. Vários funcionários de parques temáticos admitiram trabalhar com uma ressaca terrível, sem ter dormido na noite anterior. Sim, inclusive as pessoas que operam brinquedos. Tá, outra coisa que você provavelmente nunca pensou. Você imagina que toda montanha-russa é feita sob medida para o parque onde ela vai ser instalada. Mas na verdade, muitas atrações são de segunda mão. É isso mesmo, assim como carros usados, os brinquedos de parques temáticos são frequentemente comprados, vendidos e transferidos de um parque para outro. Uma montanha-russa pode parecer nova em folha, mas talvez já tenha proporcionado emoções a visitantes de todo o país, ou até mesmo de outro continente. Veja, por exemplo, a montanha-russa Tsunami. Ela opera sob nomes diferentes em 4 parques distintos desde 1986. Começou em um parque itinerante na Alemanha, passou por alguns parques da rede Six Flags nos Estados Unidos e por fim chegou a um parque temático no México. Embora possa parecer suspeito, essa prática não é incomum e é totalmente legítima. Existem sites dedicados exclusivamente à venda de brinquedos usados, especialmente para parques menores ou regionais que buscam ampliar suas atrações sem gastar uma fortuna. Claro, os parques não anunciam aos visitantes que as suas atrações são reaproveitadas. O eco-marketing ainda não chegou a esse ponto, mas isso é bem mais comum do que você imagina. Então, o que exatamente acontece quando uma montanha-russa é revendida? Primeiro, toda a estrutura é desmontada seção por seção, quase como um enorme conjunto de Lego, só que com muitos parafusos e riscos muito maiores. Cada peça é etiquetada e embalada para transporte, muitas vezes atravessando fronteiras internacionais. Antes de voltar a proporcionar emoção aos visitantes, ela geralmente passa por uma renovação, nova pintura, sistemas atualizados e substituição de peças se necessário. Depois vem a grande reconstrução. Ela é montada sobre uma base totalmente nova e submetida a rigorosas inspeções de segurança. Basicamente é a mesma atração, só que com uma identidade totalmente nova. Só que às vezes essas atrações repassadas trazem consigo histórias mais sombrias. A atração Spinning Barrels, envolvida em um acidente fatal na Alemanha em 2016, teria sido revendida a um comprador não identificado. O que é perturbador é que, do ponto de vista comercial, vender atrações com um passado controverso faz todo sentido. O parque lucra com a venda e se livra de um brinquedo que tem má reputação. Já os aventureiros que o experimentam no parque comprador nem imaginam o histórico da atração, mas isso levanta uma questão incômoda. Será que atrações com passado trágico deveriam ganhar uma segunda chance em outro lugar? Então, da próxima vez que você se acomodar em um brinquedo em um parque menos conhecido, lembre-se, aquela atração pode ter visto muito mais do que apenas paisagens diferentes. Ela pode carregar uma história que os novos proprietários preferem que você não saiba. Você conhece algum segredo de parques de diversões que eu possa ter deixado passar? Então me conta aí nos comentários. Quem sabe rola uma parte 2 desse vídeo. Até a próxima e obrigado por assistir.